O autoconsciente. Deepak Chopra, ele fala que quando alguém está consciente, pode ser qualquer pessoa, que é, assim, boa parte das pessoas estão conscientes, talvez uma maioria inconsciente, mas ele fala que quando alguém está autoconsciente, torna-se uma pessoa única, está conectada com ela mesma, com o seu eu superior, né, o seu eu interior, a sua essência mesmo. Ela não só reconhece o sentimento, como ela cria uma narrativa interna. E essa narrativa interna é maravilhosa, porque a pessoa começa a ficar tão atenta e ela começa a se fazer perguntas. Então, aquela frase do tipo, estou me sentindo nervosa e ansiosa, passa a ser uma frase, e se eu ficar nervosa agora? Onde isso me levará? Então, já começa a questionar como se estivesse antecipando aquela sensação, ou a possibilidade daquela sensação, né? Ou uma outra pergunta, se eu reagir de forma impaciente com essa situação, eu entrarei em conflito com essas pessoas? Então já está percebendo ela perdendo paciência e já está se questionando, pô, se eu for por esse caminho, eu vou entrar em conflito. Se eu entrar em conflito, não estou em harmonia, não estou em paz comigo mesmo, né? Então a pessoa fica atenta. Ou até mesmo em relação aos pensamentos. E esse pensamento me traz paz ou me deixa nervoso, estressado? Então, também ali, atento, presente com seus pensamentos. Porque os pensamentos, ele vem de diversas formas, né? Ele vem de estímulos de outras pessoas que acabam tentando interferir no nosso dia a dia, de forma consciente ou não, vem das situações que eu venho, do trabalho. Mas e aí, como é que eu posso fazer? Questiona esse pensamento. Para onde ele vai me levar, né? Olha que estado pleno de consciência ou autoconsciência. Uma outra questão, uma outra forma que a pessoa autoconsciente normalmente consegue. No final do dia, ela consegue avaliar, né? O que aconteceu hoje que eu terminei o dia com dor de cabeça ou muito cansado? Ela já começa também a perceber quando ao longo do dia foram pequenas coisas talvez imperceptíveis, mas ela faz esse balanço, né? Ou uma outra pergunta ainda fazendo esse balanço. Hoje o dia foi corrido. Como eu reagi com as pessoas quando eu estou com pressa? É como se você fizesse um balanço para se perceber e lembrar mesmo das cenas. Pô, eu estava com a pressa, daquele jeito. Como é que eu fui reagindo com as pessoas ao longo do dia? Então, de novo, no balanço do dia e atento e tentando se entender ali, né? Outra pergunta. Faz sentido eu me incomodar com essas brigas dos outros? Às vezes você está presenciando situações e começando a se incomodar com elas. E aí você está aí atento. Faz sentido eu me incomodar com tudo isso? Então, assim, sem essa autoconsciência, não conseguimos ver o que está causando a si mesmo, a nós mesmos ou aos outros, né? E essa narrativa interna, ela nos permite estar em vigilância. Eu estando presente, eu consigo questionar o tempo todo. Tudo que eu faço. E se por acaso o meu dia foi um pouco mais intenso, eu consigo fazer essa análise na sequência. Hoje eu estava fazendo uma live na hora do almoço e teve uma pessoa que, acho que o nome dele é Raimundo, ele trouxe assim, ele falou assim que ele está muito presente na vida dele e ele usa muito o orai e vigiai, né? E eu falo que eu complemento essa expressão, né, assim, maravilhosa que a maior parte das religiões nos traz, né? Porque eu falo assim, observai e praticai. Então é você ficar se observando o tempo todo e praticando, no caso da jornada Trino, os comandos para poder gerenciar suas emoções, gerenciar seus pensamentos. Então esse questionamento junto com os comandos da jornada, aí fica uma prática diária que você não precisa depois ficar voltando naquela situação para poder cuidar daquele seu pensamento, daquela história. Por que eu falo isso, né? Nossa vida ela é feita de muitas experiências boas e ruins. As experiências boas a gente tem que guardar, usar elas como lembranças boas, né, de alegria, até os padrões que eu criei em relação a essas experiências boas que me impulsionam para fazer algo bem. E tem as experiências ruins, os traumas, algo que eu vivenciei de muito ruim.
Então, para quem demora para entender todo esse processo, está lá no inconsciente, no consciente, tem um momento que você vai ter que cuidar disso, né? Cuidando, você começa a olhar para essas situações para poder ajustar um processo de aceitação, de reconhecimento e vivenciar mesmo, lógico que nos pensamentos, para poder fazer essa limpeza emocional. Agora, quando você aprende a fazer isso, e é isso que a jornada propõe, né? Você para de acumular essas memórias ruins, né? Então você começa a resolver no seu dia esse processo. E aí que a gente entra nesse ponto do autoconsciente. É a pessoa que está questionando, e aí ela tem uma ferramenta na mão para já ir eliminando essas sensações, esses sentimentos, já nem assumindo padrões novos e o que, de alguma forma, influenciar na sua vida, você já vai cuidando no dia a dia. Então, isso é maravilhoso. Aí você fala assim, Ale, mas isso é possível? Sim, é possível. Treinar a nossa mente e ter a ferramenta certa.